Agora eu convido para assumir a presidência a autora dessa audiência pública, a vereadora Línia Cabreira. E neste momento, conforme já havíamos dito anteriormente, essa audiência pública foi organizada de maneira muito coletiva. Que logo mais nós vamos nominar um a um, dos participantes, mas neste momento nós vamos chamar, para utilizar a palavra, os representantes do anseio coletivo, do anseio deste grupo que pensou a audiência. Neste momento, gostaríamos de chamar, para se dirigir à tribuna, o senhor Gil Marçal, chefe de representação do Ministério da Cultura. Boa noite. Primeiro, queria dizer que é uma grande responsabilidade falar nesse encontro tão importante daqui de hoje. Quero saudar todo mundo aqui presente, os companheiros da mesa, do Executivo, do Legislativo, a sociedade civil, os servidores da Casa de Diadema que estão aqui hoje. Mas sobre essa responsabilidade, quero dizer que ela existe porque Diadema é uma referência na produção cultural dentro do Estado de São Paulo. E eu falo isso não como representante do Ministério da Cultura, mas como um morador da cidade de São Paulo, que durante anos e anos ouviu falar da Casa de Cultura do Hip Hop, que já assistiu a dança, né, da companhia a companhia de dança de Diadema em diversos outros espaços, inclusive fora de Diadema, que já viu, de certa forma, a atuação de algumas das pessoas e de alguns projetos que aqui existem. Isso é um fato objetivo, tendo em vista que o Plano Municipal de Cultura de Diadema é um plano já aprovado na Câmara, já é uma lei, enquanto a maior parte dos municípios do Estado de São Paulo ainda estão no processo de elaboração de seus planos e ainda não chegaram às câmaras de vereadores. Então, se Diadema tem um plano municipal que tem a data de 2012, isso é só mais um elemento que comprova, querendo ou não, como o processo cultural aqui nessa cidade, ele é forte. Ele é resistente e importante. Basta olhar todos os programas que aqui foram citados, todas as casas, centros culturais e espaços que aqui foram citados. Então, eu acho que é muito importante vocês saberem que vocês são referência para esse Estado. Vocês são referência para esse país. E chegar nessa casa, ver pessoas aqui de todas as idades, né, de todas as classes sociais, de todas as cores, entendendo que a cultura faz parte estruturalmente do processo de constituição de uma cidadania da população e de um povo, isso é o maior benefício que uma pessoa e que uma cidade pode ter. Então, antes de tudo, eu queria parabenizá-los por essa luta, por essa história que vocês têm há muitos anos. Né? Deixar claro que vocês são referência. E essa referência se apresenta aqui hoje, tanto na quantidade de pessoas, no convite da vereadora Lília, na participação do secretário e a quantidade de pessoas da sociedade civil mobilizada nesse encontro que eu acabei acessando pelas redes sociais também, apesar dos convites oficiais, ou seja, o assunto está solto no mundo, né? E aí, na minha rápida participação, porque sei que a gente tem um tempo pequeno, e se é uma audiência pública, é muito importante que vocês, né, além dos outros companheiros da sociedade civil, possam também se pronunciar. A gente vai tentar ser sucinto, passando no máximo alguns segundos depois que aquele alarme tocar.
eu queria dizer que a cultura, antes de tudo, né, ela é uma coisa, eu gosto muito sempre de falar isso. Às vezes cultura parece que é uma coisa muito distante, mas desde quando a gente entende que existe sociedade, que existe humanidade, que existe povo, é a cultura, é o processo artístico que demarca a existência da nossa sociedade. Desde aquelas pinturas rupestres dos homens da caverna, e é ela que a gente fala para dizer, aqui existiu humanidade, aqui existiu civilização, aos momentos em que a sociedade começa a dar as mãos e dançar em roda. Esses elementos culturais estão desde o princípio da sociedade. Desde o princípio do que a gente chama de humanidade. Então, cultura é uma das coisas que realmente, Will, tem que ser considerada como direito básico de cidadania, como educação, como a saúde, como esporte, etc. e tal. Vocês terem uma meta de 2% do orçamento da cidade no plano municipal de cultura é arrojado e é exemplo para um monte de cidade. Veja, a gente está num momento discutindo a União ter 2%, os estados terem 1,5% e o município ter 1%. Vocês estão saindo de partida com um plano de ter 2%. Falta, São Paulo também está com esse plano, a cidade. Falta para chegar nos 2%, é óbvio que falta, mas vocês têm um horizonte, vocês têm um norte. E sabe que todo esse norte, ou quando a gente atingir esse orçamento, ele vem numa qualidade de direito. Cultura não sozinha, e a arte vai resolver as diferenças sociais. O que vai resolver isso é a distribuição de renda. É trabalho mais justo, etc. e tal. E muitas vezes a gente entende que a cultura tem nas costas a solução para resolver o mundo. A cultura não vai resolver o mundo. A cultura, ela é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter como aliada no processo de resolução das práticas sociais. Quanto a isso, só mais alguns segundos rapidamente, por favor. Então, e aqui é um exemplo de como a cultura está clara, é muito no processo cultural, no processo histórico, esse entendimento de cultura que a gente tem hoje, que faz essa casa estar cheia, é muito recente. O Ministério da Cultura só existe há 30 anos. Eu não sei há quanto tempo a gente tem a Secretaria de Cultura aqui. Mas o fato de que a gente está aqui reunido e a sociedade civil sempre vai estar mais à frente de qualquer governo, seja na esfera municipal, estadual e federal, e sábios de nós, quando estamos numa condição de governo, de alguma forma tentar acompanhar o movimento da sociedade civil no alcance desses direitos, é um processo de conflito que nunca vai deixar de existir. Ou seja, cultura e conflito são duas coisas que vão andar juntos. Mas tem uma coisa que é muito bacana e muito importante. O conflito ele existe porque, de alguma forma, acreditamos que todos nós queremos que, ao final, a gente alcance um objetivo. Que é acesso, que é formação, que é a possibilidade de fruição, de experimentar a cultura. Eu posso querer ir no teatro, mas eu posso querer fazer teatro também. E se eu tenho esse desejo, essa necessidade, isso tem que ser um direito resguardado para eu, cidadão. Então, eu quero, na verdade, falar que o que eu entendo que o que está acontecendo aqui é algo muito justo, muito honesto. O fato da sociedade civil, junto com o executivo, junto com o legislativo, sentarem para discutir cultura. De uma forma tensa, de uma forma difícil. Mas tem uma coisa que é muito clara. Todo mundo quer o melhor da cultura para a Diadema, para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Então, o que eu posso falar é que o Ministério da Cultura, aqui no Estado de São Paulo, se coloca à disposição de participar de todos esses processos com vocês. Conversando com o Giba, a gente sugeriu agora aqui fazer uma força-tarefa em relação especificamente aos pontos de cultura. A gente tem que resolver essa situação. É óbvio que a gente está num outro momento. Hoje existe o marco civil, o marco regulatório da sociedade civil, que facilitou, para quem tem convênio a partir de agora, facilitou muito o processo de prestação de contas, de funcionalidade do programa, etc. e tal. Para quem estava um pouco antes, você tem questões burocráticas pesadíssimas para resolver. Mas acho que é nosso desafio tentar resolver o máximo que for possível, e aí já existe um compromisso de cooperação entre a Secretaria e o Ministério,
E também aí eu peço, e eu sei que esse compromisso já existe, junto aos pontos de cultura, de cooperarem para a gente montar essa força-tarefa e ver se a gente sai desse lugar ruim e escuro que a gente ficou e parta para alguns locais, até para resolver possíveis outros convênios, e parta para algum lugar mais interessante, mais bonito que a cultura merece. É isso, obrigado, a gente está aqui à disposição. Senhor Gil Marçal, nós agradecemos imensamente sua representação aqui, né, representando o Ministério da Cultura e trazendo essas reflexões para o nosso debate.